palavra de Deus para você nessa noite. Os irmãos pediram para louvar o Pensando Bem aqui, com a pastora, só que a pastora ainda não chegou, então, mas Deus preparando, a gente louva assim, nem que não seja hoje, outro dia, a gente louva. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, Pai querido, fala conosco e abençoa a tua casa, Pai. Aqueles que estão aqui, que eles venham, Senhor, ser tocados pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz, Pai. Eu sei que eu já senti a presença de Deus, e teus filhos também, Senhor. Pela misericórdia, abençoa a vida da pastora Noemi, a vida da Michele, da Thalita que está trabalhando. Visita teus filhos, visita cada um que está aqui, abençoa, Pai, os que estão aqui online ouvindo a palavra de Deus, e que venham receber a bênção e a vitória de Deus. Que hoje o Senhor venha falar e abençoar aqueles que têm nos acompanhado. Amém? Glória a Deus. Pode abrir aí a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5 e verso 18. Nós vamos ler o 18. E enquanto vocês já se preparam para ler e para ouvir essa leitura, eu vou dizer assim para a igreja, que um carro, irmãos, como eu escutei uma pregação hoje quando estava passando na rádio Momento com Jesus, um carro, quando ele é zero, quando ele é novo, os irmãos sabem que ele está novinho, mas se você deixar ele guardado, no estacionamento, na tua casa, e depois você voltar de 1 ano, 2, 3, aquele carro já vai ter deteriorado, vai ter fraquejado, vai ter quebrado, acontece alguma coisa, porque nós estamos num mundo que o pecado reina, e até a gente mesmo, se a gente não buscar, é só Jesus. A mesma coisa é uma casa, que você arruma a casa toda, você pinta, você põe móveis, você tranca aquela casa, e você deixa ela 5 anos trancada. Quando você voltar e abrir aquela porta, o que vai acontecer? Vai ter teia de aranha, vai ter sujeira, e vai ter acontecido alguma coisa, porque nada fica, nesse mundo tudo vai se desgastando, e até nós, por enquanto que ainda nós não temos um corpo glorioso, nós vivemos um corpo de ser humano, e um dia nós vamos ter um corpo espiritual igual de Cristo, e aí nós não vamos se desgastar, mas aqui na terra nós se desgastamos. Então tudo que você fizer pode ser novo, pode ser zero, mas ele vai se acabar. Assim é a nossa vida, sabia? Se você não exercitar a tua fé, e se você não vir para a igreja e passar uma semana, você não vem por alguma coisa, não vou para a igreja, aí você vai se esfriando. Na primeira semana você já vai sentindo, passa a segunda semana, você já vai se habituando àquilo, e você vai mais fraquejando, passa a terceira semana, quando chega na quarta semana que você não vem mais para a igreja, aí algo fala para você, você não precisa de igreja, e nem você precisa de Deus, você não precisa ir para a igreja, você escuta daqui mesmo e acabou, e você vai se enferrujando, você vai morrendo espiritual, porque a palavra de Deus é vida, e é prática, e se a gente não praticar, a gente morre. Então a gente precisa vir para a igreja, por isso também, porque a gente precisa ser lavado por Jesus, como Jesus lavou os pés dos discípulos, e Pedro falou, não precisa lavar meus pés não, Senhor. E Jesus falou, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse, então lava o corpo todo, E ele disse, Jesus disse, não precisa lavar o corpo todo não, quem lava já os pés, mão já está limpo. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, amém? Então é a palavra de Deus, tá bom? Efésios capítulo 5, amém? Os irmãos aí que estão nos acompanhando também, Efésios capítulo 5, e a palavra de Deus para o nosso coração hoje, que eu tenho certeza que Deus vai bradar sobre a tua vida cada dia. Deus, irmãos que estão acompanhando também online, e os irmãos que vão acompanhar, porque precisa. Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de todo o teu coração,
dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, que não seja eu a falar alguma coisa, mas trazer a palavra de Deus é sempre uma responsabilidade, Pai. De nós próprios nós não temos, Senhor, mas pelo Espírito de Deus, o Senhor vai abençoando a igreja, os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor venha abençoar todos que estão aqui. Amém? Eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre os vícios. Nós falamos a semana passada, nós falamos sobre o ciúme, a obra do ciúme. Ciúme na vida de um homem, de uma mulher, do casamento, mas também na vida de um filho, na vida de uma igreja, na vida de um encarregado, na vida de pessoas que têm ciúmes. E é uma obra da carne que atrapalha um casamento, também atrapalha um crescimento, como os irmãos de José, que tiveram ciúme de José e jogaram ele numa cisterna, prejudicando ele. Tem gente que prejudica os outros por causa do ciúme, obra da carne. Nós pregamos sobre isso. Hoje nós vamos pregar sobre o álcool, sobre o vício, porque tem muita gente que precisa da palavra de Deus e precisa ser ajudado pelo Senhor. Precisa abrir o teu entendimento, porque a palavra de Deus é que liberta. Porque na verdade, irmãos, não é preocupante, não é só aqueles que estão lá fora do mundo e que bebem, né? Não é aqueles que estão no mundo, eles bebem mesmo. O preocupante é aqueles que estão numa igreja e bebem, tem um vício e bebem. E aqui nós não estamos para julgar ninguém, nem condenar ninguém, porque cada igreja tem uma norma, né? E tem umas que são liberadas para beber. E aí é complicado. Por isso eu só quero mostrar a luz da palavra de Deus, um entendimento, para que a gente ore, para que a nossa família seja liberta do vício, né? Não só do vício do álcool, do vício das drogas e outros vícios que existem, mas a gente está falando mais sobre isso. Então, é uma palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Abre para mim, irmã Vanessa, e deixa aberto em Oséias capítulo 4, e você vai ler para mim aí bem alto, no versículo 11, né? Deixa aí aberto. Então, a obra da carne aqui, a bebedice, se refere ao uso de bebidas alcoólicas que tiram o entendimento da pessoa, prejudica a capacidade da pessoa raciocinar e de a pessoa pensar, de ter um raciocínio. E no grego bíblico, a palavra da origem para bebedice é mente, que significa embriaguez. O vinho que Jesus transformou a água num vinho, o vinho que Jesus transformou a água no milagre do vinho, é o vinho que se refere o apóstolo Paulo, aconselhando Timóteo, em 1 Timóteo 5,23, para beber, e era o que Jesus chamou de fruto da videira, Mateus 26,29, e também de vinho novo, Marcos 2,22. O que significa o suco da uva sem a fermentação. O uso da bebida forte era condenado pela própria Escritura, e nós podemos ver em Levítico capítulo 10, versículo do 8 ao 10, e Deuteronômio 29,6. E Jesus falou contra a embriaguez, Lucas 21,34, e não aceitou beber vinho quando estava na cruz, lá em Mateus 27,34, porque deram vinagre, deram vinho para ele lá. Porque não devemos beber bebidas alcoólicas. Nós vamos aprender 2 motivos para não beber nada de álcool, tá bom? A irmã vai ler aí, para nós aí, em Oséias 4, versículo 6. 4:11. Amém? Pode ler. A sensualidade, o vinho e o moço tiram o entendimento. Pode repetir de novo. A sensualidade, o vinho e o moço tiram o entendimento. Amém? Então você vê que a bebida tira o que? O entendimento das pessoas. Prejudica, né, a pessoa
da pessoa ter uma análise da vida dela. Amém? Aqui, aleluia, em Lucas capítulo 21, versículo 34, eu vou ler para vocês. Lucas 21, versículo 34, que disse Jesus, aqui a palavra sobre estar vigilante. Olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de quê? De glutonaria. Aqui são obras da carne também, tá? Você vê que até de comida, comer muito é pecado, né? Comer muito é pecado, se a pessoa não souber. Por isso que a pessoa fica doente, fica mal, porque a pessoa come isso, come aquilo outro, come, depois ela fica diabética, acontece isso, acontece aquilo, por falta da gente mesmo, né? Não cuidar da saúde, não é assim? E a glutonaria é um pecado também, comer muito. E está dizendo aqui que olhar para vocês nos últimos tempos, para vocês não se carregar de glutonaria, de embriaguez, pessoas embriagadas, dos cuidados dessa vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Porque às vezes tem crente que não pode ter um fim de ano, não pode ter um feriado, que o que ele faz? Ele já cai na tentação, e ele já vai para uma festa que ele nem deveria ir para certas festas, que ele vê pinga, e vê cerveja, e vê isso, vê aquilo, porque ele já tem uma fraqueza para isso. Ele já tem uma fraqueza. E ele acaba bebendo. Tem gente que afasta até da igreja no fim do ano, né? Afasta até da igreja para falar, eu vou voltar só em fevereiro, só depois do carnaval. Porque eu vou beber, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou curtir a vida. Então, né, aqui está dizendo, né, Jesus está dizendo para tomar cuidado com a embriaguez, para você tomar cuidado com a embriaguez, né? E primeiro, não convém beber álcool, porque ele domina a pessoa. O álcool, ele passa a dominar a pessoa começa a beber, aí ela fala assim, aí dá vontade, ela compra mais uma, né? Aí no outro dia ela comprou uma cerveja, comprou um vinho, comprou isso, comprou aquilo. Quando ela vai ver, ela compra mais 2 latinhas. Aí quando vai ver, ela põe 3 latinhas na geladeira. E quando vai ver, ela tem aquele hábito de beber. Por isso que fala, conhecereis a verdade, irmão, e a verdade vos libertará. Porque essa pessoa tem aquele hábito, aquele hábito de beber, ela tem que ver. Porque às vezes a pessoa não reconhece, né, que ela precisa de libertação, que ela já virou um alcoólatra. Tem pessoas que não reconhecem isso, nem percebem isso. E hoje em dia tem até crente assim, que ele não reconhece isso e não percebe com isso, que ele está, né, mãe? Ele está preso. 1 Coríntios 6,12, eu vou ler aqui já direto para ganhar tempo, que a hora não espera nós, mas você pode marcar e depois ler. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quer dizer, nós não podemos deixar, né, que o álcool, que o vício, porque domina nós, porque a pessoa começa a beber e vai entre as drogas, entre outras coisas também, que é outro detalhe para num outro tema, num outro momento a gente falar sobre drogas. Mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar. O primeiro motivo porque não convém usar bebida alcoólica é que Deus criou o ser humano para dominar sobre a terra e não para ser dominado. Está aí em Gênesis 1:28. O homem foi criado para ele dominar sobre os répteis, sobre os animais, sobre tudo. Não foi criado, ele não foi criado para ser dominado pelo álcool, pelo cigarro, pelas drogas, pela prostituição, pelos vícios, não. Quando Cristo morreu por você e você aceita Jesus, Jesus te dá a libertação em tudo isso, se você crer. Amém? Se você der lugar. Amém? Então, aqui a pessoa sob a influência do álcool fica o quê? Fora de si. A pessoa que bebe, ela fica, ela fica fora de si. Lê para mim, Isaías capítulo 5, versículo 11. A pessoa fica sob a influência do álcool, ela fica fora de si, né? 5:11, Isaías 5, versículo 11. E Jesus aqui, ele quer
Ele está falando aqui para nós que Ele quer que todos sejam livres. Seja livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glórias a Deus. Então a libertação vem, né? Jesus é a libertação. Pode ler. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a veledice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Você vê que aí está falando de uma prática, né? Que a pessoa já está totalmente dominada. Ela já acorda de manhã e ela já vai com a bebida e ela passa o dia, não é? E passa a tarde. E aí a vida dela fica presa naquela vida. Quando você vê muitas pessoas nos bares, jogados aí, sustentando os lugares, mas estão caídos aí. Caído, aí você encontra pai de família caído na sarjeta. Eu já encontrei crente caído na sarjeta. Eu já encontrei crente caído porque ele vai à igreja e ele fala: eu posso beber um pouco de cerveja, minha igreja não proíbe beber cerveja. Só que a maldição foi isso. Por quê? Porque a pessoa, ela ficou ali prostrada, dominada pela cerveja, pelo álcool, né? Então Jesus, ele quer que você seja livre. Homens de Deus na história bíblica erram, pessoas consagradas a Deus, e por isso se abstinham completamente de qualquer bebida alcoólica, bebida forte. Número 6, do 2 e o 3. Como profetas de Deus, devemos ser controlados somente pelo Espírito Santo. Você tem que ser controlado pelo Espírito Santo, amém? E você não pode ser controlado não pelos vícios, não pelos vícios. Por isso que a palavra de Deus orienta que seus servos sejam, que os servos de Deus, aleluia, aqui, aleluia, que sejam não dados ao vinho, não seja acostumado ao vinho. Então aqui, aleluia, vou ler para vocês, João capítulo 3, verso 8, diz assim, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porque não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo, amém? Os que são nascidos do Espírito Santo ficam livres da bebida, ficam livres do vício. O irmão que Deus recolheu por esses dias, eu lembro dele que nós tínhamos uma grande amizade, esse irmão, esse pastor que Deus recolheu, eu lembro quando ele foi batizado com o Espírito Santo, eu lembro que ele foi batizado e ele ficava falando em línguas, né? Deus abençoando ele, só que ele tinha um problema, ele tinha um vício do cigarro. Ele tinha um vício do cigarro. Não é que Deus estava condenando ele, Deus estava purificando ele, né? E aí quando ele começava a falar em línguas, chegou uma hora que ele começou assim, até segurar de falar em línguas, porque ele fumava. E ele falava: meu Deus, tem misericórdia, eu não posso falar em línguas. Eu fumo. Mas Deus não estava olhando para isso. Deus queria o quê? Libertar a vida dele. Amém? Deus queria libertar a vida dele. Aí, o que ele fez? Ele começou a fazer um propósito. Ele já não fumava mais. Ele começou a orar. Ele já não fumava na frente de ninguém mais. Ele parou e falou: se eu fumar só escondido, eu não vou ficar fumando. É para já castigar mesmo, eu não quero saber. E em pouco tempo, irmão, ele pediu para Deus que ele queria falar em línguas, não queria ficar com aquele vício. E aí Deus libertou ele largou do cigarro. Né? Faz tempo, e tem alguma coisa a mais que ele falou que eu não lembro agora, mas eu sei que ele passou por isso, mas Deus libertou. Então, deixa Deus te operar na tua vida, meu irmão. Deixa Deus te encher, o Espírito Santo te renovar, te batizar, te tocar. Deus não quer que você tem que ser cheio do Espírito Santo, não das drogas, não dos vícios, não da bebida. Deus quer, a melhor coisa que tem é você se embriagar do Espírito Santo. É você receber, né, o Espírito Santo de Deus na tua vida, e Deus vai te encher, você não vai precisar mais disso. Amém? Lucas 1, versículo 15, diz assim, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho. Aqui está falando, glórias a Deus, está falando de João Batista, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Amém? Então convém que seja cheio do Espírito Santo. Então, aqui como diz o texto, o ensinamento que nós estamos ensinando vocês hoje, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus,
o nosso corpo se torna santuário do Espírito Santo, amém? A partir do momento que você encontra a sua vida para Jesus, não é só não beber, não. Você passa a não se prostituir mais. Você passa a não fornicar mais, que o fornicar é o sexo antes do casamento. É outra longa história para explicar. Mas assim, você passa a não fazer mais as coisas que você fazia. Você já não fica mais, você já quer uma pessoa que vai ser o teu esposo, a tua esposa, o teu lar. Você quer uma coisa certa, você já quer um casamento. Por que os cristãos, os crentes são os que mais casam? Porque às vezes, quando você está no mundão aí, você se amiga, fica, não é assim? Mas quando você vem para a igreja e conhece Jesus, aí você vê o povo de Deus quer casar, quer as coisas certas, quer o ensinamento certo, quer as coisas certas, amém? Não é assim? É assim. Então é Deus que vai, o próprio Espírito Santo, não é nem o pastor em si. O pastor dá ensinamento, doutrina, palavra. Mas se o Espírito Santo não te ensinar, não abrir o teu entendimento, você não vai aprender. Você tem que pedir: Espírito Santo, me ensina, me mostra a tua vontade, amém? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós pertencemos a Deus. 1 Coríntios 6:19, amém? A vida mundana do passado deve ser deixada para trás, amém? Quando a pessoa aceita Jesus e a pessoa vem para a igreja, a vida do passado fica para trás. Aí Deus começa a trabalhar uma nova vida. Não vai ser mais aquela vida, não vai ser mais aquela vida que você era, não é? Não é assim? Vocês não viviam assim antes? E Deus, quando aceitou Jesus, né? Deus foi trabalhando, Deus foi mudando a vida de vocês. E vai mudar a vida daqueles que estão me ouvindo. E vai mudar a vida daqueles que aceitaram Jesus e estão aceitando. Então, a vida mundana do passado deve ser deixada para trás. Amém? Incluindo o que? As bebidas também. Lê para mim 1 Pedro 4, versículo 3. Agora devemos andar o que? De uma forma consciente, sempre de acordo com a vontade de Deus. Amém? Romanos 13, versículo 13. 1 Pedro 4, 3. Então não deixe que o álcool te domine. Não deixe que o álcool tome conta de você. Amém? A irmã vai ler 1 Pedro 4, 3. Amém? 1 Pedro 4, 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, pastor? Alguém encontrou? Pode ler? Pode ler. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em desilusões, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Amém? Então você vê, a partir daquele momento você vai andar de uma forma consciente. Até a idolatria fala, né? Nós deixa a idolatria. Por isso que quando a gente veio para Jesus, quando a gente vivia lá no mundo, nas religiões, que a gente idolatrava Maria, idolatrava o Padre Cícero, idolatrava o fulano, aquele monte de imagem. Então, Deus liberta também das imagens. Deus liberta das imagens, que é necessário, amém? Se libertar de tudo isso para seguir uma vida nova. E também da bebida, né? Da bebida. Então, nós precisamos dessa libertação. Buscar. Não deixe o álcool te dominar. Não convém beber, porque não traz edificação. Você bebe, não vai edificar. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Então, não convém, né? Não convém você beber. O segundo motivo para não usar bebida alcoólica é que não existe nem mesmo necessidade fisiológica para isso, além de não trazer benefícios algum para a pessoa que bebe, e menos algo para o próximo, para o seu próximo. Por quê? Disso é que as propagandas de cigarros, existe muita propaganda de cigarro, de bebidas alcoólicas, foram obrigadas por lei a avisar sobre seus prejuízos. Por quê que um cigarro coloca lá? Isso aí causa câncer, isso aí causa, né?
câncer na garganta, câncer nisso, e a bebida também, a bebida alcoólica também, causa doenças, ataca o fígado, ataca tantas coisas. Então, né, isso é droga também. As drogas chamadas de lícitas aqui, como as bebidas alcoólicas, elas são livres para quem quer. Foram obrigadas por lei a avisar os seus prejuízos. As drogas chamadas de lícitas, como as bebidas alcoólicas, trazem prejuízos enormes para a sociedade. Amém? O que se gasta com a consequência do alcoolismo é infinitamente mais do que os lucros do comércio e dos impostos com a venda da bebida alcoólica. Então, isso aí é com certeza Provérbios, vamos ler Provérbios 23, versículo 29. Provérbios 23, versículo 29, que nós estamos aqui para orientar a igreja, orientar pessoas que possam ouvir essa palavra e possa ser liberta, possa Deus dar vitória na vida. Diz assim, Provérbios 23, 29, para que são os ais? Para que são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Vermelho de beber, né? Para quem se demora perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando ele se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, e no fim picará como a cobra, e como o basílico morderá. E os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e será como que se deita no meio do mar, e como que fica no topo do mastro, e dirás: espanca-me, e não me doeu, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e eu nem senti que me bateram. Quando eu despertei, quer dizer, a pessoa desmaiou de tanto beber, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Ainda a pessoa está dizendo, eu vou ainda beber mais. É terrível, né? É terrível. Então, é isso, a consequência disso, dos vícios. As bebidas alcoólicas trazem perdas para a própria pessoa que bebe. Provérbios capítulo 20, versículo 1, amém? Diz assim, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todos aqueles que nele errarem nunca serão sábios. Então é complicado, né? Irmão Toninho, irmã Rosa, irmãos, é terrível. A pessoa, eu tinha também, da minha família, pessoas que bebiam. Meu pai era alcoólatra, meu pai já era alcoólatra mesmo, bebia, ele trabalhava o dia todo. Ele não bebia no serviço que não podia. E se ele bebesse alguma coisa, deveria ser bem pouco, porque ele trabalhava normal. Ele trabalhou numa empresa já quase 25 anos, só numa empresa, que já estava quase se aposentando na época. Meu pai morreu com 42 anos por causa da bebida, no sentido que ele caiu, ele estava na rua aqui, ele bebia, quando ele estava de folga, ele bebia, ele capotou, bateu a cabeça e deu traumatismo craniano. Entendeu? Então a bebida ajudou, né? O pai dele se matou com um facão, de tanto que bebia. De tanto que bebia que de manhã o café dele era pinga. E ele mandava o meu pai ir buscar pinga. Ele falava, vai lá, senão eu te mato. E o filho, já pequeno, que era meu pai, já tinha que ir atrás da bebida. E quando meu pai cresceu, foi estudar o meu avô morreu, e o meu pai, a minha avó tinha que criar ele, tinha que criar outra irmã, e ela teve que vir para São Paulo e não tinha com quem deixar. Teve que internar o meu pai e a minha tia no convento. Ela internou eles no convento, que eu não sei se ela pagava aquele convento, deve pagar alguma coisa. Ele ficou internado, meu pai, dos 10 anos até os 18 anos. Mas meu pai lembrava de tudo. Quando meu pai saiu daquele convento, quando ele foi educado, era muito educado meu pai, muito tratável, mas ele foi para a bebida, ele foi para o vício, entendeu? Então é terrível esse vício. Por isso que eu falei para vocês, eu com 16 anos, 14, 15, já comecei a beber um pouco, já comecei a tomar vinho, já comecei a tomar cerveja, já comecei a cair para um lado, para o outro. Não era alcoólatra, mas já estava ficando dominado pelo álcool. E ali, com certeza, se eu não tivesse dado um passo para Jesus, eu seria alcoólatra também. Porque às vezes a família, um segue o outro. Então, um problema. Mas graças a Deus citei Jesus.
Alguém falou de Jesus para mim, eu fui para a igreja, entreguei minha vida para Jesus e larguei de tudo isso. Então as bebidas alcoólicas, elas trazem perdas para a própria pessoa, como por exemplo, atrapalhando sua vida profissional. Ela atrapalha a vida profissional da pessoa. Provérbios 21:17, tá? 21:17 diz assim, ó, necessidade padecerá o que ama a folia, a bagunça, o álcool, né? O que ama o vinho, a bebida, a cerveja, o que seja, a caipirinha, e o azeite, o que ama o vinho, o azeite nunca enriquecerá. Então a pessoa que ama a bebida, ela vai para a sarjeta, só Jesus. Então atrapalha a vida. Eu conheço pessoas que têm um estudo tão bom, pessoas inteligentes, pessoas que fazem de tudo, gente. E hoje estão desempregadas, estão praticamente numa sarjeta, numa vida miserável por causa da bebida. Eu conheço um rapaz que Deus abriu uma porta para ele arrumaram um serviço para ele num lugar de banco, num lugar bom. Ele começou a trabalhar, e aquele, sabe, ganhava ticket, ganhava tudo, coisa boa. E aí, através do trabalho dele, quando ele começou a receber o salário, aí ele ia para beber. Aí ele faltava no serviço. Aí começou a faltar no serviço, faltar o banco, descobriu, mandou embora, perdeu o serviço. Então, o que o álcool fez para a vida dele? O vício. Então é complicado, amém? Isso aí nós não podemos desejar para ninguém. Então, isso traz problema, atrapalha a vida profissional, a família, amém? A família, e tudo, traz escândalo para as pessoas na sociedade. Romanos 14:23-21, tá? Além de ter ligação com a vida espiritual, impedindo pessoas de buscar a Deus e receber suas bênçãos, porque a pessoa bêbada, como que ela vai receber? Como servos de Deus, não precisamos estar na roda dos escarnecedores, Salmo 1, mas devemos nos fortalecer através do sangue de Jesus, amém? Salmos 1:1, tá? E João capítulo 6, versículo 55. Eu estou citando os versículos que de repente a irmã está marcando, os irmãos querem marcar, os irmãos na internet querem guardar para ler depois, estudar a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 55. Amém? Aleluia. Nós devemos nos fortalecer através do sangue de Jesus, bebendo da água da vida que é Jesus, para nunca mais termos sede. Amém? Quer dizer, quem bebe da água da vida não vai ter sede de beber outras coisas, outras drogas. Ele vai ter vontade de estar na casa do Pai, adorando a Deus, participar da Santa Ceia, do corpo e do sangue do Senhor, que não é se batizar e cumprir a justiça divina na sua vida. Você está firme, amém? João capítulo 4, versículo 11, tá? A bebida alcoólica não edifica ninguém. Você não precisa beber. Um grande perigo é pensar, que quem sabe o quanto pode beber. Que a pessoa pensa, eu sei quanto eu posso beber, pois após o primeiro copo não se tem controle mais da vida, mas do quanto será ingerido. Por isso o grupo A, Alcoólicos Anônimos, né? Tem como lema, os Alcoólicos Anônimos tem como lema: evite o primeiro gole. Lá eles ensinam o que? Não é? Evite o primeiro gole, porque depois do primeiro gole vem o segundo, né? Vem o terceiro. Então não adianta você falar, eu vou beber que eu vou ter a sabedoria, né? Então tem que tomar um cuidado com isso, amém? Porque não vai trazer benefício. Evite o primeiro gole. As duas respostas para não usar bebidas alcoólicas são suficientes para argumentar a respeito, pois o álcool domina a pessoa, tirando sua capacidade de estar consciente, e também não traz nenhum benefício de edificação para a pessoa, para a família e para a sociedade. Amém? E trazendo agora, mais uma vez, entre aspas, aqui essa palavra, que esse texto ele não está sendo escrito, ou a palavra de Deus está sendo ensinada aqui para condenar as pessoas que usam bebida alcoólica. Não estamos aqui condenando ninguém, tá? Nós não estamos condenando, nós estamos apenas falando aqui, ensinando a palavra de Deus. Apenas esse texto está sendo para argumentar a respeito da palavra de Deus e sobre os sermos se afastar do álcool,
amém? Como bebida, para a gente entender que a gente precisa se afastar. Não estamos condenando ninguém, nós estamos ensinando para as pessoas buscar, né, e se afastar disso que tem acontecido, porque enfim, muitos não vêm para a igreja, às vezes porque estão caídos nessa situação. O alcoolismo é uma doença, irmãos, é uma doença. Caso você esteja sob forte influência do álcool, procure tratamento, além de ajuda espiritual. Mas se você tem alguém em sua família com esse problema, não fique debatendo com a pessoa, tá? Não fica debatendo com a pessoa. Demonstre o que você tem que fazer? O amor, que você ama ela. Que você ama ela, ela tem um vício, amém? Ela não reconhece isso ainda. Mas o Espírito Santo pode fazer a obra, amém? E ela entender que ela precisa de libertação e Deus vai dar para ela, amém? Ela precisa de ajuda. Então, aleluia, é isso. Não debata com a pessoa, demonstre o amor e ore por ela. E ore sempre por ela para que ela aceite ajuda. Jesus liberta de tudo, inclusive do alcoolismo, tá bom, igreja? Então, 1 Tessalonicenses 5:22, que diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-se de toda forma do mal. Abstende de toda forma do mal. Então, é isso, o cristão pode, pensa assim, nós estamos nesse estudo, aprendendo a palavra de Deus, e as pessoas perguntam, mas o cristão pode ou não pode beber socialmente? Existem 3 grupos de cristão aqui, que nós estamos falando, ensinando você. Existem os cristãos liberais, que deixam na própria escolha da pessoa usar bebidas alcoólicas ou não. Então existem igrejas que deixam para a pessoa escolher se deve beber ou não, tá? São os liberais ou não. Existem os moderados, que permitem o uso de bebidas alcoólicas, e desde que não se embriague. Tem alguns que falam, você pode beber, mas desde que você não se embriague. Existem aqueles abstêmios que se afastam, que fazem voto de não beber nada que seja alcoólico. Entendeu? Então, isso aí é o ensinamento que tem nas igrejas. Amém? A nossa função aqui não é criticar ninguém, mas nós estamos ensinando a palavra de Deus, porque eu acho por bem que se afaste, né? Eu ensino por bem que se afaste disso. Porque se eu posso beber um pouquinho e eu tenho esse controle, mas o meu irmão pode não ter. E o meu irmão não tendo, ele vendo você beber, o que vai acontecer? Você está fazendo ele pecar. Então é melhor você dar exemplo para ele. Porque se você bebe e ele bebe pouquinho, você fala, eu bebo socialmente pouco, eu não me embriago, mas às vezes o outro lado não vai beber pouquinho não é, irmãs? Vai beber muito, né? Não é? Então, é bem por aí. Então, o nosso sentido aqui, né, não é condenar ninguém que já teve uma posição ou segue um desse grupo. A preocupação que nós temos aqui, aleluia, é com quem deseja uma justificativa para beber. A preocupação é essa. Quem coloca justificativa para beber, que é o problema, né? Que é o problema. Socialmente, e quando procuram requisitos bíblicos que se apoiam como o fato de Jesus ter transformado água em vinho, porque tem gente que usa esse texto que Jesus transformou água em vinho para beber, e Jesus não ensinou nada disso. E principalmente o conselho de Paulo também, quando ele deu o conselho para Timóteo, para ele continuar a beber, para ele continuar bebendo água e usar um pouquinho de vinho, por causa do problema que ele tinha no estômago. Porque Timóteo ele tinha um problema no estômago e Paulo ele receitou que ele tomasse um pouquinho de vinho, mas não foi para beber, né? Foi para tomar como uma situação de remédio. Amém? Foi uma situação, não foi para ele beber dessa forma. Amém? Ele disse assim, ó, usa um pouquinho desse vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Essas bases aqui são muito frágeis para aprovar o uso de bebida alcoólica, porque tem muita gente que usa essas frases, mas isso aqui é muito fraco. O vinho na Bíblia, o vinho do tempo bíblico era o suco da uva que se fermentava naturalmente, mas por ser de fácil conservação era a bebida mais usada, como a Coca-Cola hoje. Em diversas listas de
mantimentos da Bíblia, o vinho está incluído como alimento básico. Êxodo 29:40, Levítico 23:13, 1 Samuel 1:24 e 1 Crônicas 9:29. O vinho usado pelas famílias aqui viajantes era um vinho fresco, ainda não fermentado, que Jesus chamou de fruto da videira, Mateus 26:29. Havia também o que é chamado na Bíblia de bebida forte, Levítico 10:9, e bebida misturada, Provérbios 23:30, que sempre é citado com repreensão, para não ser usado somente, aleluia, pelos problemas decorrentes do uso de bebidas alcoólicas, se qualquer referência bíblica, mas não tão somente pela ética, já seria o suficiente para provar que o uso, que o seu uso é desnecessário e inconveniente. Caso não considere suficiente essa pregação aqui, tem muitas coisas que nós poderíamos falar, mas que o tempo não dá para falar. Primeiro, o álcool, algumas coisinhas ainda que eu estou terminando a mensagem. O álcool rouba a tua alegria. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A bebida alcoólica tem roubado a paz de muitas famílias. Tem ou não tem? Tem roubado, irmã Marisete? Glórias a Deus. Tem roubado a alegria de muita família. Eu lembro do meu pai, quando meu pai bebia, meu pai era uma pessoa muito boa, muito educada. Todo mundo gostava dele na rua, nesses lugares. Mas quando meu pai bebia, ele xingava. Ele não via nada, ele xingava. Eu lembro quando eu era pequeno, que ele chegava em casa e bêbado, e ele corria atrás de mim, porque às vezes eu estava dentro de casa, e às vezes eu estava sozinho. E a minha mãe dando aula em escola, lá no Fábio Fanuc, lá no Progresso. Minha mãe é professora de matemática. Nessa época eu tinha 8, 9 anos, eu tinha essa idade. E eu ficava às vezes sozinho, esperando meu pai chegar. E ali, meu pai chegava bravo e mandava fazer comida, eu corria atrás de mim, eu saía correndo. Aqui no quintal tinha um monte de bananeira, tinha um monte de árvores, eu me escondia nas árvores, sabia? E o meu pai gritando atrás de mim com o facão na mão, tá? E eu pedindo misericórdia. Só não fui morto porque Deus me guardou, porque Deus tinha obra da minha vida aqui na terra, e eu estou fazendo, estou ministrando sobre a vida de vocês. E eu fui guardado. Meu pai bebia e assim ele não via nada. Então poderia acontecer até um acidente. Uma certa vez meu pai batia a porta assim bêbado, e ele pegava, jogava e xingava. Um dia ele bateu a porta, pegou o dedo dele assim, amassou o dedo dele, começou a sangrar. E quem levou ele até lá no Fábio Fanuc, no Vila Galvão? Quem conhece o Fábio Fanuc? Então, eu tinha menino, eu sabia ir lá. Só que Jesus, eu peguei o meu pai chorando, bêbado, e tive que levar ele lá na minha mãe, lá na escola. Minha mãe teve que pedir saída e levar ele para o hospital, porque ele tinha amassado o dedo na porta, bêbado. Entendeu? Então, o salário do pecado é a morte. E o salário do álcool, morte, é sofrimento. O que aconteceu com a vida do meu pai? Encurtou a vida dele por causa da bebida, por causa da pinga. Os vícios também, nem se fala, o vício da droga tem arrastado tanta gente. Então, é isso, a bebida alcoólica tem roubado a paz de muitas famílias, tem sido causa de grande prejuízo financeiro para muitos. Os efeitos do álcool roubam a sua consciência de si mesmo no momento que você vive. Estima-se que apenas 10 a 15% da população geralmente não faz uso do álcool. Só de 10 a 15% que não faz, irmão Toninho, uso do álcool. O resto todo mundo usa o álcool, tá? Usa o álcool. Amém? Entre 50% e 60% da população alcoólica, da população brasileira com idade de 12 até 65 anos são dependentes de álcool, desperdiçando grande parte da sua vida, do seu tempo, da sua saúde, do seu dinheiro em bebidas. Amém? Então, o álcool mata, tá bom, igreja? O ladrão vem somente para roubar e destruir, matar, roubar e destruir. O uso de bebidas tem ceifado muitas almas. O consumo do álcool
aleluia, tem trazido sofrimento a muitas pessoas. 4% total de mortes relacionado a 5% de todas as doenças do mundo. 62% dos assaltos que acontecem e 44% dos roubos que acontecem, 64% dos homicídios que acontecem, tudo por causa de álcool. 56% dos acidentes de carro, pessoas que batem o carro. O meu irmão mesmo morreu num acidente em 2002. O irmão Fernando e a irmã Maria. Foi por causa de quê? Do álcool. Porque o cara que bateu atrás dele, bateu, estava bêbado, vinha de Santos, tá? Estava chutado. E aí não sei o que estava na frente, né? Dirigindo também, se deu alguma vacilada, mas assim, o que estava atrás bateu também e estava bêbado. E alta velocidade. Então, a bebida, amém? Acidentes de carros, né? Das quedas fatais, 78% pessoas que se jogam, 78% dos casos de estupro, às vezes por causa da bebida as pessoas são estrupadas, as pessoas estrupam os outros, 63% dos suicídios, pessoas se matam, amém? Casos de espancamento aqui de crianças em nosso país estão diretamente relacionados ao consumo do álcool. Mundialmente se estima que a mortalidade relacionada ao álcool seja milhões aqui, milhões, né? 774 milhões de pessoas que morrem. O álcool ele destrói. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O álcool destrói a vida da pessoa devagar, principalmente ao consumo ao longo prazo. Do álcool são doenças do fígado que a pessoa tem, problemas de saúde mental, síndrome que ataca a mente dela, alcoólica, cânceres e doenças do corpo, né? E da incapacidade física e mental provocadas pelo álcool. Isso é tão ruim quanto roubar, matar e destruir, porque destrói todo o futuro de uma pessoa. Outros efeitos que atacam a vida da pessoa são danos, exemplos, danos imediatos após embriaguez aguda, acidentes de carro, acidentes causados por pedestres intoxicados, violência, abuso infantil, suicídio, etc. Envenenamento também, que a pessoa nem quer e acaba caindo, danos percebidos após a embriaguez aguda, gravidez indesejada após sexo sem proteção, doenças sexuais e AIDS por falta de proteção, danos causados pelo consumo do álcool a longo prazo, por muito tempo, abandono do trabalho, a pessoa abandona o trabalho, desarmonia com as famílias, fim de relacionamentos pessoais, tem muitos casamentos destruídos por causa do álcool, tá? Problemas de saúde, perda de emprego, divórcio, problemas psiquiátricos relacionados ao álcool. O álcool rouba, mata e destrói a pessoa, mas Jesus Cristo liberta. Amém? É isso. Jesus Cristo liberta, tá? Cristo veio para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Aleluia. A bênção de Deus não tem contraindicações ou dados negativos. Somente a bênção para a vida. Temos exemplos bíblicos de homens abençoados por Deus, como Noé, que perdeu a bênção sobre sua família no momento de embriaguez. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20, que vocês vão ler depois, vocês vão ver, quando depois ele saiu da arca, que ele bebeu, né? Ló que engravidou suas duas filhas quando estava bêbado. Ló engravidou as duas filhas quando estava bêbado. Você vê o que o álcool faz. O álcool faz. Sansão também tinha um voto de não provar vinho ou bebida forte, quebrou esse compromisso perdendo a sua unção. Jacó ficou bêbado em seu casamento e acabou ficando com a mulher errada, tendo que trabalhar mais 7 anos por sua esposa Raquel. Então ele caiu. Gênesis 29, 18, Juízes 13, 14 e Gênesis 9, 20, tá bom? O risco de beber socialmente é tão grande que com apenas um copo de cerveja, um cálice grande de vinho, uma dose de uísque ou outra bebida destilada, as funções mentais começam a ficar comprometidas, e com 2 copos de cerveja,
2 cálices grandes de vinho, 2 doses de bebida destilada, o grau de vigilância diminui muito, assim como o campo visual. Você gostaria de parar de beber? Ou prefere continuar correndo esse risco? A mensagem é essa: Jesus Cristo liberta do alcoolismo, amém? Então essa é a palavra de Deus para o coração. Eu estava conversando com o irmão que vem no culto aqui de domingo. Ele trabalha como motorista de ônibus, né? O irmão Carlos, ele trabalha como motorista. Ele falou que é assim mesmo. Ele de manhã, quando ele vai dirigir o ônibus, eles vão tudo e faz aquele teste do bafômetro, né? Se ele estiver bebido, eles são mandados embora por justa causa. E ele falou que só basta tomar um copo 2, aquele de cerveja, que aquela ação fica 6 horas no corpo. Então vamos dizer que se ele tem que trabalhar de manhã, ele vai ter que beber bem mais cedo, porque na hora que ele for beber depois da meia-noite, 1h, quando for de manhã, não é, irmão? O que acontece? É melhor nem trabalhar. Ele falou, é melhor nem trabalhar, é melhor dar um cano no serviço, dar uma desculpa, porque senão vai ser mandado embora por justa causa. Então você vê que a pessoa bebe ali, fala uma cervejinha, né? 2, aí quando ela vai ver, ela está dirigindo o carro dela mesmo, e está uma pessoa imprudente, uma pessoa que não toma cuidado, e acontece tudo os problemas. E por isso que o conselho é esse: se livra dessa praga, tá? Se livra disso, que isso não serve para você, tá bom? Prefira ser aquela pessoa de se afastar de beber, né? Não seja aquele que você vai seguir aquele crente que bebe, que você tem autocontrole. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se você quer ajuda, se tem alguém que ouvir a palavra de Deus, quer ajuda para a família, procura nós para ajudar, orar, ajudar a Deus libertar a vida de vocês, amém? Fica essa mensagem, palavra de Deus para o teu coração. Eu vou fazer uma oração e já vou passar a oferta aqui para vocês ofertar. Se vocês tiverem oferta para ofertar, ajude a casa de Deus. Mas vamos orar primeiro. Põe a mão no teu coração, em nome de Jesus, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos por todos agora, Senhor, que tem um desejo da libertação do vício, meu Deus, da bebida, que precisa dessa libertação, mas não tão somente o vício da bebida, mas de todos os vícios, meu Pai, que precisam, Senhor. Meu Deus, nosso propósito aqui é de pregar a palavra de Deus, é para que todos, Senhor, que precisam de libertação, essas pessoas venham ter libertação do vício da bebida, das drogas, da glutonaria, de outras coisas que precisam. Pai, vem trazer libertação